Pessoal, uma das maneiras hoje de você conseguir ter resultados diante de todo esse processo que nós vivemos de crise hoje é você buscar alternativas através da internet. E hoje, esse termo assim de conseguir ganhar dinheiro com a internet é um termo que é muito procurado, só que as pessoas elas ficam muito perdidas do que elas de fato podem fazer. E muitas das pessoas que estão, na verdade, indicando para você uma alternativa da internet, elas têm um outro interesse, que é vender, por exemplo, ali um curso para você. Então eu vou te dar para você aqui algumas maneiras de você ganhar dinheiro na internet, mas maneiras que realmente dão resultados, sem ter o objetivo de te vender alguma coisa, tá bom? Então, a primeira alternativa que você teria é justamente você trabalhar como um freelancer prestador de serviços através da internet. Você tem hoje uma série de sites, por exemplo, como o Orkana, que são sites que reúnem prestadores de serviços freelance que eles oferecem uma expertise para o mercado. Por exemplo, nós aqui contratamos muitos serviços de geração de conteúdo. Então são pessoas que escrevem artigos para que nós possamos usar esses artigos dentro dos nossos sites. Então nós contratamos esse serviço através do Orkana. Eu posso te garantir, por exemplo, que somente com esse tipo de serviço, uma pessoa conseguiria fazer algo em torno de 1 hora de serviço, em torno de R$50 de faturamento. Então, ou seja, se ela trabalhar ali 10 horas no dia, claro que ficaria muito extensivo o trabalho, porque o tempo todo digitando, escrevendo, tendo ideias e tal, pode ser uma coisa assim que dá um trabalho significativo para ela. Mas ela conseguiria fazer aí, multiplicando esse valor hora conforme eu citei. É uma alternativa? É uma alternativa. Então, ou seja, não tem assim hoje um motivo pelo qual você não tenha condições de fazer um complemento da sua renda ou não tenha condições até de tornar essa alternativa como a maneira principal. O bom desse serviço é que conforme você vai executando os serviços, você vai melhorando a sua pontuação e isso vai te ajudando, por exemplo, você ter condições de ser mais bem visto pelos contratantes. Por exemplo, quando eu vou contratar um serviço desse, eu pego referência dos trabalhos que já foram executados, eu vejo quais foram as notas que foram dadas para esse profissional, qual é o prazo de entrega que ele tem cumprido. Então, são fatores que me ajudam no processo decisório, porque quando eu abro, por exemplo, um projeto novo, eu recebo 20, 30, 40 pessoas fácil oferecendo ali para poder atender esse serviço. Então já existe uma certa concorrência dentro desse trabalho. Mas bons profissionais que fazem um bom trabalho, eles com certeza eles têm essa disponibilidade. Hoje alguns cursos que você pode fazer até para poder ampliar as suas habilidades naturais ou alguns dons que você tem, por exemplo, uma pessoa que é muito criativa, ela pode fazer um curso de design e nesse curso de design ela pode, por exemplo, aprender a fazer logos e ela pode oferecer isso. Existem, por exemplo, serviços como o Idologos, que é uma plataforma onde oferece ali a criação de logos e você pode, por exemplo, utilizar uma plataforma dessa, por exemplo, para poder vender os seus serviços de criação de logos. Ou também, você pode fazer parcerias. Você pode, por exemplo, criar um network, você pode criar o seu próprio blog com orientações, com informações, criar ali o seu próprio site que você pode executar dentro do próprio WordPress. Você pode fazer isso sozinho, você não precisa contratar necessariamente alguém para isso. Basta você comprar um tema, você entender o mínimo de instalação de WordPress e você escrever ali os seus artigos, as informações para divulgar o seu serviço e colocar o seu serviço disponível na internet. E aí você vai trabalhando ali com os seus influenciadores dentro do seu público para que você possa, por exemplo, ali ter contratações. Eu participo de vários grupos, eu vejo nos grupos as pessoas perguntando, eu preciso de um profissional para isso, eu preciso de um profissional para aquilo. Então, por exemplo, tem uma série de serviços hoje, como por exemplo, serviços web, que nós contratamos muito aqui. Apesar de eu ter um programador web aqui o tempo todo, mas algumas coisas fogem da expertise dele. E aí eu tenho que contratar alguém de fora para fazer. Então, esse tipo de network, através de grupos do Facebook, através de sites especializados, pode ajudar, por exemplo, você a encontrar esse tipo de serviço. Pessoas espertas dentro desse mercado digital conseguem ter bons resultados. É uma boa alternativa, tá bom? Um outro trabalho que hoje tem sido muito difundido são os trabalhos de copywriters, que são profissionais especializados em criar textos persuasivos. Essa profissão de copywriter, que é mais nova aqui no Brasil, é uma profissão que tem feito alguns profissionais ter um bom destaque financeiro. Por quê?
Porque um bom texto feito por um bom copywriter, ele é um texto que pode trazer ali um bom retorno financeiro. Cobra-se até que razoavelmente bem por esse texto. Por quê? Porque esse texto vai ajudar nesse processo da pessoa fazer ali, por exemplo, uma conversão de vendas. Esses textos são usados para isso, para poder fazer um e-mail marketing, para fazer uma página, uma landing page, para fazer ali um processo de prospecção e com certeza pode ajudar. É uma alternativa para você também. Ah, mas como é que eu vou aprender isso? Existem cursos específicos que você pode fazer para você aprender a criar esse tipo de textos persuasivos. Agora, é importante que você vá executar uma atividade na internet que seja uma atividade onde você já tem ali uma predisposição pessoal para aquilo. É uma atividade que você já tem, na verdade, ali um nível de habilidade mínima. Você precisa ter uma skill específica para atender aquela necessidade. Por exemplo, eu, sinceramente falando, eu sou péssimo para a área de design, por exemplo. Então, imagine eu, por exemplo, se eu fosse querer fazer logos na internet. Seria péssimo, entendeu? Eu teria um resultado horrível em relação a isso. Por quê? Porque eu não tenho habilidade para isso, a minha skill é muito baixa para isso, eu não vou conseguir ter um bom resultado. Então, se eu fosse, é claro que eu nem tenho tempo para isso, porque eu tenho todos os meus trabalhos que já consomem todo o meu tempo, mas eu tenho certeza que se eu fosse trabalhar como copywriter, ou se eu fosse trabalhar, por exemplo, com criação de textos, de artigos e tudo mais, com mais de 400 artigos que eu já escrevi próprios, eu tenho uma experiência significativa para escrever esse tipo de artigos. Então, eu vejo que algumas coisas que as pessoas têm uma dificuldade muito grande, eu não tenho essa dificuldade. Então, para mim, seria algo interessante se eu quisesse trabalhar nessa área, por exemplo, que não é o caso, eu só estou usando eu como exemplo. E você pode também pensar especificamente no seu caso. Então, você tem que olhar qual é a sua predisposição, para onde é a sua nuance de conhecimento, onde você pode estabelecer uma expertise naquele assunto, porque tem muita oportunidade na internet. O que acontece é que as pessoas elas não estão enxergando essas oportunidades. Tem mais coisas também que eu vou citar para vocês. Uma das coisas, por exemplo, que hoje tem sido muito difundido são os trabalhos de afiliados. O que é um afiliado? Um afiliado é uma pessoa que escolhe um produto digital e começa a fazer um processo de divulgação desse produto digital e recebe um comissionamento em cima dessas vendas. Esses afiliados muitas vezes conseguem ganhar muito bem. Outras vezes não conseguem ganhar tão bem, mas conseguem ganhar o suficiente para ter um complemento de renda. Tem afiliados, por exemplo, que rapidamente quebram ali a barreira dos R$5.000 mensal, que já é uma boa alternativa para quem está trabalhando com a internet. Então, por exemplo, tem afiliados que conseguem, por exemplo, ganhar R$2.000, R$3.000 todos os meses complementares, mas eles têm uma atividade principal, e esse é um valor complementar, que ajuda no seu orçamento. Qual é, por exemplo, ali a parte negativa dos afiliados? É que os afiliados precisam investir também para poder fazer essas vendas. Então, por exemplo, ele precisa comprar o tráfego, ele precisa ter, por exemplo, ali um desenvolvimento do seu próprio site, ele precisa ter todo um trabalho de criação de listas para que ele possa vender. E tudo isso tem preço, tudo isso tem um trabalho envolvido. E às vezes essas campanhas talvez sejam uma barreira de entrada para quem vai começar. Enquanto, por exemplo, se você vai trabalhar prestando serviço no Orkana, por exemplo, você basicamente vai se colocar à disposição para prestar o serviço, pode-se ganhar muito menos, mas você não tem que, na verdade, investir ali como você teria que investir como afiliado. Então talvez você possa, se você não conheça muito bem os caminhos da pedra para fazer essas campanhas e vendas e tudo mais, você pode gastar um dinheiro e de repente não ter o resultado proporcional a esse investimento. E aí isso pode ser um problema para quem está começando, principalmente quem está começando sem dinheiro. Outra coisa também é que você precisaria ter cursos para isso, para te ajudar nesse processo de encurtamento do conhecimento necessário para você ter resultados. E às vezes você tem uma dificuldade de enxergar quais são os cursos principais que você pode de fato ter resultados. Ah, você me indica o curso. Não vou indicar, porque não é o objetivo desse vídeo aqui. Como eu falei para vocês, eu não estou aqui para te vender absolutamente nada. Eu estou aqui para te mostrar algumas alternativas que você tem para ganhar dinheiro hoje com a internet. Outras coisas que você pode fazer, por exemplo, processos de edição de sites, elaboração de sites, que também precisa ter ali um determinado conhecimento.
Você pode, por exemplo, trabalhar com processos de edição de vídeos que você precisa ter um determinado conhecimento, mas não é algo tão difícil assim de você aprender, e é algo que você vai aprimorando. São processos, são trabalhos que você pode executar à distância. E olha, sinceramente falando, existem pessoas que estão contratando isso, precisam disso. Aqui, por exemplo, nós temos uma alta quantidade de edição de vídeos. Nós temos um profissional full-time trabalhando para nós nesse processo. Por quê? Por conta dessa demanda que nós temos. Mas existem pessoas que têm uma demanda pouca, uma demanda de 2, 3 vídeos por semana, e aí elas podem contratar esses tipos de profissionais e contratam esse tipo de profissional, e pode ser uma alternativa você trabalhar com diferentes clientes e atender o mercado. O que eu quero deixar para você como recomendação, se você quer de fato ter resultados, você precisa correr atrás. Não adianta você ficar com a bunda sentada na cadeira esperando que as possibilidades vão acontecer, que vão cair sobre a sua cabeça. Você precisa pesquisar, você precisa estudar melhor isso, você precisa participar de grupos que tratam sobre esses assuntos, você precisa conhecer esses serviços web para freelancers, para entender o que as pessoas estão contratando, para entender o que as pessoas estão oferecendo, para determinar as suas skills se estão adequadas a essas necessidades que essas pessoas precisam, e aí você vai tendo condições de poder enxergar melhor todas essas possibilidades. Agora, precisa realmente fazer alguma coisa se você quer vencer todo esse processo de crise que o país está vivendo, e eu posso garantir para você que na internet hoje é uma das melhores maneiras que você tem para você poder ter condições de manter os seus rendimentos, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo aqui, que tenha colaborado com você. Um grande abraço e até a próxima.